mas logo, logo Deus vai nos proporcionar esse momento de novo. Atos capítulo 1, verso 1 até o 9 diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas para que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Amém? Glória a Deus. Palavra do Senhor aos nossos corações nesta manhã gostosa. Amém? Vamos orar? Vamos pedir para que o Espírito Santo ilumine o nosso coração, abra o nosso entendimento e que possamos receber a palavra de Deus em nossos corações nessa manhã. Pai, obrigado pela Tua presença, que já podemos sentir aqui desde os louvores, cantados, entoados, ó Pai, a Ti. Sabemos que estamos aqui para prestar a Ti toda a honra e toda a glória, que ao Seu nome, Senhor, é devido. E nós agradecemos, ó Pai, pelo Teu cuidado conosco, pelo Seu toque, por cada manhã a gente levantar, respirar e sentir a Tua presença. Nós agradecemos por tudo. Ouça, Senhor, nosso clamor. Queremos sair daqui desta manhã cheios do Teu Espírito Santo, cheios da Tua graça, transbordando, ó Pai, essa virtude que nos levará a pregar boas novas de salvação. Que o Senhor encontre, Senhor, corações dispostos a receber o Teu poder e a Tua graça, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, palavra do Senhor, onde Jesus completa a sua obra aqui na terra, sua obra de salvação, né? E agora ele, depois de ter sido morto e ter ressuscitado, ele aparece aos seus discípulos, e a Bíblia diz no texto que nós lemos, que por 40 dias ele anda com os discípulos ainda, ele aparece de várias formas aos discípulos, come com ele, ensina as últimas coisas a eles, né? Pelo poder já do Espírito Santo. E então ele é assunto ao céu, diante da vista de todos aqueles discípulos, que um pouco mais na frente no texto vai dizer que era aproximadamente 120 pessoas, né? E a Bíblia vai dizer que teve provas incontestáveis, que Jesus apareceu a eles, com suas feridas abertas, com suas chagas, né? Inclusive que ele mostra para São Tomé: olha, toque nas minhas chagas e veja que eu não sou um espírito, né? Mas que eu realmente ressuscitei, né? E a partir desse momento, Cristo sobe ao céu, porque algo deveria continuar acontecendo. A obra agora não era mais a de andar com Cristo, a obra agora não era mais a de estar lado a lado com Cristo, a obra agora não era mais
falar a palavra de Cristo, mas agora a obra que Cristo queria fazer, que Jesus queria fazer na vida dos discípulos e até nos dias de hoje, era não andar do lado, mas estar dentro, mas estar andando e habitando na vida do ser humano, e em vez de que nós fôssemos pregadores da palavra, nós fôssemos boca de Deus e falasse aquilo que o Espírito Santo colocasse em nossa boca para falar. É por isso que tem um texto da palavra de Deus que vai dizer que eu vou falar o quê? Se eu não sei o que falar, abra sua boca, porque o Espírito Santo colocará palavras na sua boca. Nós cremos assim, que quando falamos de Deus, não falamos de nós mesmos, não falamos daquilo que aprendemos, mas emprestamos a nossa boca para que o Espírito Santo fale e faça a obra de redenção nos corações. Amém? O versículo 8 que nós lemos de Atos 1, vai dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e até os confins da terra. Era necessário o poder do Espírito Santo, era necessário esse batismo no fogo, esse batismo com o Espírito Santo, para que a igreja pudesse atingir o objetivo da morte expiatória do nosso Senhor Jesus. Jesus agora então está habitando no homem, não está mais andando com o homem. Há coisas que o Senhor queria revelar ao homem, que ele poderia fazê-lo só então na vida do homem. E assim nós temos esse privilégio, até os dias de hoje, saber que nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a casa de Deus, aleluia! Quem é a casa de Deus aqui? Amém? Nós somos o templo do Espírito, glória a Deus. Todas as nações, todas as ações ou palavras de Cristo, sempre tiveram efeito. Os apóstolos sabiam disso, os discípulos sabiam disso. Por isso que nesta manhã eu quero pensar em duas coisas com você. A primeira delas é que como nós devemos aguardar a promessa de Cristo. E a segunda delas é que quais ações nós devemos tomar diante da promessa de Cristo. Os discípulos e os apóstolos sabiam disso. Sabiam que quando Jesus falava, o morto levantava, ressuscitava. Sabia que ao som da palavra do Senhor, leprosos eram curados, surdos ouviam, paralíticos levantavam e andavam. Quando Cristo fala que eles vão receber poder do céu, eles vão ser batizados com Espírito Santo e com fogo, eles sabem que isso vai acontecer porque foi palavra de Jesus. Jesus não jogava conversas ao vento, né? Ao léu, como muitas das vezes a gente, às vezes fala alguma coisa, às vezes por brincadeira, às vezes fala alguma coisa assim sem pensar. Nós temos essa falha. Agora, quando Deus fala, irmãos, quando Deus fala, haja, há. Quando Deus fala, haja, a coisa acontece, é uma palavra de Deus, é uma palavra que o Senhor Jesus disse para eles, é uma promessa: olha, vocês vão receber poder do céu, serão revestidos, e vocês vão ser minhas testemunhas, em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, aleluia. Isso culminou lá no dia de Pentecostes, já já a gente vai chegando, nós vamos lendo aqui os textos, porque são 2 capítulos. O Pentecostes, meus irmãos, foi um dia, né? O Pentecostes foi o dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos pela primeira vez. Antes disso, o Pentecostes era uma festa judaica, instituída por Deus para celebrar a colheita. Pentecostes é uma palavra grega que significa quinquagésimo. Porque acontecia 50 dias após a Páscoa. Amém? Se eu estou entendendo essa cronologia aí, Jesus ressuscita no terceiro dia, no dia da Páscoa, por 40 dias ele é
ele participa com os seus discípulos, ele come com eles, ele ensina eles, ele é assunto ao céu, né? Ascende ao céu, diante da vista deles, e 10 dias depois, ou seja, no 50º, agora falei certo, 50º dia, é o dia de Pentecostes, amém? Isso aconteceu em Atos 2, versículo 1 diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Versículo 4, guarde esse versículo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Aleluia. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. O Espírito ia concedendo e eles começaram a falar em outras línguas porque receberam a promessa de Jesus naquele momento, naquele dia. O vento não veio do norte, o vento não veio do sul, o vento não veio do oeste nem do leste, o vento veio de cima, do céu. Glória a Deus! As línguas de fogo não chegaram e entraram pela porta, não, elas desceram do céu e se repartiram e pousaram sobre a cabeça de cada um que estava naquele lugar, e eles foram cheios do Espírito Santo. Esta ação, irmãos, aconteceu lá atrás, há mais de 2000 anos. Há 2000 anos. Só que isso não está no passado, isso não é uma experiência que biblicamente a gente vê que foi para aquele dia, para aquela hora e para aquela ocasião. O dia de Pentecostes acontece até hoje. E se você ler os primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, você vai entender isso. Que essa experiência, ela vai se repetindo. Com Paulo, quando Pedro prega, e os gentios, na hora que ele está falando, recebem o poder e são batizados, e começam a falar em outras línguas. Aleluia! Paulo vai pregar a palavra em certo lugar, encontra 12 homens, pergunta se eles receberam o Espírito Santo. Eles disseram: olha, a gente nem sabe que existe Espírito Santo, nós somos batizados com o batismo de arrependimento de João. Vocês creem? Então no Espírito Santo vou impor as mãos sobre vocês, impõe as mãos, ora, e eles são batizados com o Espírito Santo, falam em outras línguas, e ali começa uma grande obra evangelística. Obra evangelística. Homens e mulheres que ganham almas para o reino de Deus, homens e mulheres que anunciam as boas novas, só podem fazer isso se forem cheios, revestidos do Espírito Santo, se forem batizados com o poder do Espírito Santo. Ter o Espírito Santo, irmãos, e ser batizado com fogo, batizado pelo Espírito Santo, é diferente. E nós devemos querer, buscar, pessoalmente e como comunidade, estar cheio do Espírito Santo de Deus, buscar esse batismo de fogo, aleluia, buscar os dons do Senhor para as nossas vidas. Essa ação ainda acontece. Esses textos que eu citei, de Pedro pregando, de Paulo orando por esses homens, está em Atos 10, 44, 48, e Atos 19, 1 a 7. A igreja vem experimentando vários momentos que a gente vai chamar de avivamentos, né? Que aconteceu na história da igreja. Eu não vou falar sobre eles, porque alguns contestam alguns, né? E tem uma série de coisas, né? Porque tem alguns avivamentos que deu início a denominações. Então, eu não vou falar sobre isso, mas
Eu quero também aqui nesta manhã abrir um parênteses para falar alguma coisa sobre a minha vida, sobre contar um testemunho para você. Eu me lembro disso. Eu me batizei em 1990, em 25 de agosto, nunca mais me esqueço, porque é o dia do meu aniversário, no dia que eu completava 11 anos de idade, eu me batizei. Mas eu não me batizei porque eu era filho do pastor. Eu me batizei porque eu tinha convicção daquilo que eu queria viver, daquilo que eu queria fazer, daquilo que eu queria sentir na minha vida. Porque quando eu era criança, irmãos, e era 8, 9 anos de idade, eu me lembro e nunca mais saiu da minha cabeça várias vigílias de oração que a gente fazia. Mas uma delas foi muito especial para mim, porque eu era criança, mas eu nunca mais esqueci que eu fui visitado pelo Espírito Santo. E eu orei, irmãos, das 2 da manhã até as 6 da manhã de joelho. Eu chorava. Eu era uma criança. E quantos de vocês viram isso acontecer? Quantos de vocês viram isso acontecer? Pessoas cheias do Espírito Santo, crianças profetizando, homens falando em mistério dentro da igreja, e outras pessoas interpretando aquilo que estava sendo dito. Quantos de nós vimos isso acontecer, irmãos? Isso não ficou no passado, a palavra está dizendo para nós que isso pode acontecer até os dias de hoje, mas nós temos que querer. Tem que ter dentro do nosso coração desejo ardente de receber esse poder. Quem sabe você já foi batizado com o Espírito Santo, já falou em mistério, já falou em outras línguas e hoje não fala mais. Aleluia. Talvez é amanhã da gente se despertar como igreja, de buscarmos essa unção na nossa vida, porque só assim vamos produzir frutos espirituais. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ler para você 2 capítulos da profissão de fé da Igreja Presbiteriana Renovada. Capítulo 19 diz assim: do batismo do Espírito Santo. Cremos no batismo no Espírito Santo, que nos é dado por Jesus na contemporaneidade dos dons espirituais, distribuídos pelo Espírito Santo, para a edificação e consolação e a exortação de acordo com a sua soberana vontade, comumente evidenciado pelo falar em línguas. Cremos que há uma diferença entre ter o Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. Todos os que são salvos têm o Espírito, mas podem ainda não ter sido batizados no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é um dom que todos podem receber depois de convertidos. É algo que pode e deve ser buscado por aqueles que ainda não o receberam. Cremos que é Jesus quem batiza no Espírito Santo, aleluia. É um presente exclusivo de Jesus. Ele quer dar esse presente para a sua igreja. Ele quer dar esse presente para mim, para você nesta manhã. Não precisa ter um dia especial de Pentecostes, não precisa ter um dia de encontro com Deus numa chácara. O dia é agora, hoje é o dia, nesta manhã. Ele está aqui, quer distribuir para você esse presente, o batismo no Espírito Santo, aleluia. Capítulo 20 dos dons espirituais, cremos na contemporaneidade dos dons espirituais, como instrumento para edificação pessoal da igreja, distribuídos pelo Espírito Santo para sua edificação, conforme a sua soberana vontade. É dever de todos os cristãos buscar com zelo os dons espirituais, exercitando-os com ordem e disciplina no amor e no temor do Senhor, buscando sempre a edificação, consolação e exortação dos membros do corpo. Cremos na manifestação dos dons espirituais de forma pura e exata, na sua funcionalidade, na sua utilidade e nos seus resultados práticos, cuja operosidade está completamente desassociada de adivinhações, prognósticos
agouros e feitiçaria. Ou seja, a nossa igreja crê no poder, crê nos dons espirituais de maneira pura. Nada de crendice, nada de coisinha daqui. Porque se eu tive essa experiência tão linda na minha vida quando eu era criança, eu também pude ver na minha adolescência outras tantas coisas que eu como adolescente, eu reprovava aquilo. Pessoas brincando com as coisas de Deus, fazendo desse fogo genuíno do Espírito Santo, coisas de brincadeira, de não sei o quê, de derruba um, cai o outro, e aí levanta dali, sai lá para fora e continua a mesma vida torta de sempre. Isso não é o fogo do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo vem e tem uma reação muito forte, que muda toda a nossa vida, toda a nossa direção. Irmãos, os apóstolos, os discípulos andavam com Cristo, caminhavam com Cristo, ouvia as palavras de Cristo, mas não havia ainda neles o poder para pregar a palavra de Deus. Dá para entender isso? Isso só aconteceu depois do Espírito Santo. Aí que Pedro se levanta e começa a pregar, e aí milhares de pessoas se convertem, porque o revestimento do Espírito Santo é o que faz a transformação acontecer. E o meu desejo é que você saia daqui nesta manhã revestido desse Espírito, cheio do poder de Deus. Na hora que você for votar, até a maquininha vai dar glória a Deus lá, a urna. Amém, irmãos? Por onde você andar, as pessoas vão ver algo. A gente sempre fala disso. As pessoas veem algo diferente no crente. O que eles veem? É a roupa? Não é, irmãos. É algo espiritual, algo que mexe com ele. Mexe com ela. Ele sente a presença de Deus diante de um verdadeiro crente. O inimigo está na vida da pessoa, está destruindo a vida da pessoa. A presença de um crente cheio do Espírito Santo faz o inimigo, bater em retirada. Ele fala, chegou alguém cheio do poder de Deus, eu não posso com ele. Aleluia! Nós podemos ver nesse texto que nós lemos, algumas reações que aqueles homens e mulheres tiveram diante da ordem de Cristo, diante da palavra de Cristo. A ordem de Cristo está no versículo 4, diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. A primeira reação, irmãos, que aqueles homens têm é obedecer a Cristo imediatamente. No versículo 12 vai dizer, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quem deseja receber o poder do Espírito Santo, deve seguir as instruções de Jesus Cristo. Aleluia. Ele está falando aqui. Ele está falando aqui. Ele está falando com você. Desde o primeiro louvor que foi cantado até agora, Ele está falando com você. Siga as orientações. Diga para Ele, Senhor, eu entendo, eu quero ser cheio, eu quero ser revestido, eu estou ouvindo a Tua palavra, eu estou lendo esse texto, e eu quero que isso que aconteceu lá atrás aconteça na minha vida hoje, se ainda não aconteceu. Dá lugar para o Espírito Santo de Deus, meu irmão. É verdade, dá lugar para Ele. Às vezes a gente dá lugar para a nossa carne, lugar para as coisas, para o inimigo. E a gente às vezes fica contendo e segurando o Espírito Santo de Deus que quer agir, fazer uma obra bonita. Olha, eu não estou dizendo, irmão, fazer bagunça, não é isso. Eu estou dizendo de ser revestido, cheio, sabe? Demonstrar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Quem sabe Deus está falando com você há muito tempo para você usar esse dom que Ele te deu,
que você não ganhou porque você nasceu privilegiado. Não, Ele te deu através do Espírito Santo. Quem sabe é de tocar, quem sabe é de cantar, quem sabe é de pregar, quem sabe é de falar alguma coisa, e você está fechando a sua boca. Você está usando a sua máscara, não essa aí de pano, de tecido, mas você está usando a sua máscara espiritual, tampando sua boca, e Deus falando para você: fala, filho, abre a boca, glorifica. Eu estou aqui, eu quero derramar sobre você, e você está lá. Eu não posso, Senhor. O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Como falaram lá no capítulo 2, né? Quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles saem do lugar onde eles estavam, né? E eles vão para fora, glorificando a Deus, falando em línguas, e algumas pessoas começam a zombar, dizendo que eles estão embriagados. Mas eles não estão pensando nisso, eles não estão nem aí com o que as pessoas estão dizendo, pensando deles. Eles estão num momento diferente. É o poder do Espírito Santo que invadiu o coração deles. E eles precisam expressar. Aleluia. Deus tem suas formas de agir, meu querido irmão. Ele não age segundo a determinação ou segundo as normas humanas. A ordem determinada por Jesus é para que eles ficassem em Jerusalém. Amém? Aonde que o Senhor quer te encher? Aonde que Ele quer tocar na sua vida? Quem sabe você pode pensar: não, mas Deus está em todo lugar, o Espírito Santo age em todo lugar, eu só ficar aqui deitado na minha cama, Ele vai me encher. Não é verdade? Se eu ficar aqui de repente assistindo um filme, uma televisão, não estou fazendo nada de errado, estou por aqui, se o Espírito Santo quiser, Ele vai me encher. Não é mais lógico? Não parece mais fácil? E Ele pode te encher mesmo. Só que Ele age da forma que Ele quer. A ordem é ficar em Jerusalém. Não é ficar lá no monte onde Jesus sumiu diante deles. Quem sabe eles podiam falar: olha, mas se Jesus sumiu aqui, Ele falou para a gente ir para Jerusalém, mas eu acho que é melhor a gente ficar nesse monte. Olha, aqui é o melhor, o monte já é mais alto, a cidade está lá embaixo. E aqui a gente viu esse milagre acontecer, Jesus sumiu diante dos nossos olhos, vamos ficar aqui mesmo. Eles não seriam cheios do Espírito Santo. A ordem é no imperativo o texto: ficar em Jerusalém. Eles voltam para lá, se reúnem e aguardam a promessa de Cristo. Os discípulos poderiam ter ficado lá no monte, né? Onde Jesus foi levado ao céu. A promessa de Jesus iria se cumprir em Jerusalém, não no monte. A promessa de Jesus vai se cumprir na sua vida, aonde Ele falou que vai se cumprir. O Espírito Santo vai te encher aonde Ele está te colocando. Eu creio que é aqui dentro dessa igreja, aleluia. Eu creio que você não está aqui à toa, você não saiu da sua casa e você não resolveu se filiar a esta igreja só porque aqui tem ar-condicionado, não! É porque o Espírito Santo está marcando esse encontro com você. E você vai ser revestido de poder aqui dentro desse lugar. E daqui você vai anunciar o Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. A segunda reação que eu posso ver, irmãos, no texto, é que esperar a promessa. Eles esperam a promessa. Aguardar e esperar é diferente de ficar sem fazer nada. Eles resolvem no seu coração aguardar a promessa que Jesus havia prometido a eles. Vão para Jerusalém e aguardam. Não dá a impressão de que agora não, Jesus prometeu, vamos ficar de boa, né? Vamos fazer um churrasquinho aqui e vamos aguardar Jesus que a promessa vai chegar. Não é isso que acontece. O texto vai dizer no versículo 13: quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, versículo 13, do primeiro capítulo. Felipe, Tomé, Bartolomeu, Tiago, filho de Alfeu, Simão, os Zelotes, e Judas, o filho de Tiago. Eles aguardavam a promessa em oração. No versículo 14 vai dizer: todos estes perseveravam unânimes em oração,
Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Todos estavam aguardando a promessa, mas eles tinham uma coisa em comum: eles estavam perseverando em oração. A oração agora, irmãos, deles, não era para que houvesse cura, não era para que houvesse libertação, a oração deles não era para que eles fossem abençoados financeiramente, não. O desejo dos 120 pessoas que estavam ali era receber a promessa de Jesus, o batismo com o Espírito Santo. Eles não ficam parados, eles aguardam em oração, unânimes no seu coração. Aleluia. Pedro recompõe o colégio apostólico, né? E Matias substitui a Judas Iscariotes. Versículo 15 diz: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos seus irmãos, que compunham a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: irmãos, convinha que se... Aí ele conta toda a história, né, que Judas, aí ele usa um texto lá de Salmos, né, fala sobre Davi, e aí eles fazem oração, e recompõe o colégio apostólico, e Matias então substitui Judas Iscariotes, que se perdera. Amém? O que a gente aprende com isso? O que a gente aprende com isso? Quando a gente quer receber, quando nós queremos receber esse poder do Espírito, o batismo com o Espírito, nós temos que organizar a nossa casa. Nós temos que organizar o nosso coração. Nós estamos aguardando unânimes em oração, mas sabendo que nós temos que tirar aquilo que está ali dentro, aquele negócio que ocupa um espacinho de Jesus, aquela coisinha que está escondida atrás da porta, aquele pecado, aquela coisa ali que você deixou lá na sua casa e veio aqui para a igreja, mas quando você chegar lá você pega de novo, sabe? Pedro aqui, ele entende isso, ele começa a organizar a igreja para receber o Espírito. Ele começa a organizar a situação para que o Espírito Santo encontre uma habitação limpa, pronta, caminho feito, amém, irmãos? Tudo preparado para que o Espírito Santo encontrasse abrigo naqueles corações. Aleluia. Pedro entende a necessidade de preparar a congregação para esse grande evento, aleluia. Assim nós temos que fazer na nossa vida. Como está teu coração? Se você não tem desejo nessa manhã de receber o Espírito Santo na sua vida, faça a oração, peça para Ele: Senhor, eu não estou nem tendo fé para receber isso que o pastor está falando hoje, porque Ele vai encher teu coração de desejo. Vai encher teu coração de desejo, e você vai falar, você vai começar a glorificar, e você vai começar a pedir: me enche, vem sobre mim, Espírito, vem sobre mim, eu preciso disso, é o que traz vida para o crente, é o Espírito Santo, é coisa vital, meu irmão. Nós não podemos nos acomodar em viver uma vida espiritual medíocre, me perdoa. Não podemos. Nós temos que querer mais de Deus, se aprofundar mais na palavra, mais no conhecimento. Não podemos admitir viver uma vida sem sentir a presença de Deus com a gente, não é possível. Aleluia. Capítulo 2, versículo 1 ao 13. O batismo vem, eles são revestidos. E aqui acontece algumas coisas muito interessantes para nós. Por que que o Senhor nos presenteia com o batismo com o Espírito Santo? Ele nos presenteia com o batismo, e vem sobre nós essa promessa de Deus, para nos capacitar para anunciar as boas novas do Evangelho. É uma reação natural. Sabe aquela ação e reação? Reação gera uma ação, gera uma reação.
Quando o Espírito Santo de Deus age na nossa vida, ele gera em nós a reação de pregar o Evangelho. Ele nos capacita a falar as boas novas. Note que o texto vai dizer lá do capítulo 2, se você ler na sua casa você vai entender, eles receberam o poder do céu, falaram em outras línguas, em outros idiomas, e começaram a pregar o Evangelho. E tinha várias pessoas naquele dia, porque era um dia de festa em Jerusalém, e as pessoas ouviam falar de Jesus na sua língua, no seu idioma. Eles ficam assustados. Como pode? Não são todos esses daí judeus? Como que a gente pode estar ouvindo falar de Jesus, dessas coisas, dessas grandezas de Deus na nossa língua? Eles não eram poliglotas, mas eles se tornaram poliglotas, aleluia. Pelo poder do Espírito, é o porquê do Espírito Santo encher você, encher eu, encher a igreja. É para que a gente anuncie as boas novas. É para que a gente, não é para a gente ficar se enchendo e enchendo e enchendo, até explodir. Ficar se enchendo e enchendo, e ficar rodando, rodopiando dentro da igreja, sair correndo, cair para o chão, levantar, virar piruleta. Alguém um dia me chamou para ir num culto. Ô pastor, paz do Senhor, tudo bom, paz do Senhor? Ô pastor, vai lá com nós lá, cultuar lá, para a gente virar umas piruletas junto. Eu fiquei pensando, como é que eu vou virar uma piruleta, irmão? Ele falou piruleta, tá? Por isso que eu estou repetindo a palavra. O Espírito Santo de Deus não vem para que isso aconteça. Ele vem para capacitar a gente para pregar a palavra. Você recebe o poder, você glorifica, você chora, você sente uma presença diferente dentro de você. Isso acontece sim. Você fala em mistério, fala em outras línguas, sim. Mas é para que você saia daqui e encontre um mendigo ali embaixo e fala: Jesus te ama, Jesus quer mudar a sua vida, Jesus quer mudar a sua história. Ou que você saia daqui, aqueles que não têm muita sorte de descer, suba. E ali em cima encontre alguém precisando de Jesus e fale a palavra de Deus para aquela pessoa. Mande embora toda a vergonha, mande embora toda sabe, aquela a timidez. Porque agora você não fala por você, aleluia. Você fala pelo Deus Todo-Poderoso. É o Espírito Santo que coloca a palavra na sua boca. É você que fala: ó, Jesus te ama. E uma palavra dita para uma pessoa, Jesus te ama, simples assim, pode mudar uma vida inteira. Porque a consequência dessa palavra não é sua, é uma consequência espiritual. É o Espírito Santo que vai agir naquele coração. É assim. Como diz a palavra de domingo passado, pregado pelo pastor Rubens, se o teu coração é uma terra boa, essa semente do Espírito Santo vai produzir aí. E você vai se levantar, e você vai falar das grandezas de Deus. E se você já falou das grandezas de Deus e parou, nesta manhã o Espírito Santo te capacita. Nesta manhã o Espírito Santo se encontra com você de novo. Nessa manhã você sai daqui com a sua boca quente, a sua língua coçando, mas não para falar mal de ninguém, mas para falar do Evangelho, para falar do amor de Cristo. Aleluia. Você sai daqui cheio da graça e da unção de Deus. Aleluia. Isso acontece, irmãos, desde aquele dia. Essa promessa do Senhor se estende, vai se estender por gerações. Aonde tiver um coração com vontade e desejo de receber, receberá. E isso, só para mim finalizar, isso não é uma coisa irracional. Não estou chamando você para entrar num transe. Eu não estou chamando você para ficar alucinado. Tem um pessoal que começa a falar que fica chapado na presença de Deus, né? É uma linguagem aí bem chula para as coisas de Deus, mas falam. Não estou chamando você para isso. Estou chamando para você receber o poder de Deus na sua vida, racionalmente. Eu fui batizado com o Espírito Santo no ano de 2001. Em nenhum momento eu perdi a consciência.
mas eu não conseguia mais falar português. Eu podia pensar português, mas a minha boca falava em línguas estranhas. Eu fiquei das 9 da manhã até tipo meio-dia que eu só falava em línguas estranhas. Sentado e chorava. Eu chorei tanto que eu acho que eu emagreci uns 2 quilos naquele dia, glória a Deus. Mas a minha consciência eu não perdi. Jesus não me levou para uma parada estranha. Ele me presenteou com o poder do Espírito Santo naquela manhã. E quando eu me levantei daquele lugar, depois de 1 hora, 2 horas, 3 horas, eu nem sei mais o tempo, foi em Diamante do Norte. Eu me levantei diferente. Eu me levantei diferente. O Espírito Santo de Deus está aqui, irmãos. Esse presente está aí para você, para mim, para a nossa igreja, para que a gente seja cheio e anuncie as boas novas. Deus vai nos dar uma igreja, 2 igrejas, 3 igrejas, 5, 10 igrejas cheias, lotadas nessa cidade. Muitas almas vão se converter se a gente se colocar diante de Jesus e falar: enche-me, Espírito, até transbordar, até que não haja mais eu, até que o eu diminua e só apareça o Senhor. Aleluia. E nós vamos ficar desse jeito, no capítulo de número 3 de Atos, para a gente encerrar, vai dizer assim, chegando, aqui mais para baixo, espera aí, no versículo número 14 do capítulo 2, desculpa. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão, dizendo assim: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Aqui a gente está cedo. E lá também, glória a Deus. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todo o povo. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Aleluia. Palavra de Deus para nós. Ele derramaria do seu espírito sobre nós, sobre toda a carne, outras versões vai dizer, né? Sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os jovens terão visões, será uma bênção de Deus, os dons espirituais estarão dentro da igreja, e um falará em línguas, o outro interpretará, um se levantará e terá dom de ministrar a unção, e ministrar cura, operação de milagres, aleluia. O outro levantará, pegará o microfone, ensinará com maestria, vai ter um dom de mestre na sua vida. Outros vão apacentar, vai ajudar a cuidar, vai se preocupar um com o outro, vai ligar como foi seu exame, como foi a sua operação, como está a sua família. É a igreja do Senhor sendo edificada e cheia do Espírito Santo. Assim somos nós. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Aleluia.